Elder David A. Bednar disse: as parábolas são um elemento essencial do método de ensino excepcional do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, as parábolas do Salvador são histórias utilizadas para se comparar verdades espirituais com coisas materiais e experiências mortais. Neste vídeo, nós vamos comentar 3 parábolas de Jesus Cristo. Primeiramente, temos que esclarecer uma coisa. Esta não é a parábola das 5 virgens e das 5 meretrizes. Todas as 10 eram virgens ou membros da igreja em boa posição. O número das virgens também confirma que elas eram crentes. Cada número hebraico tem um significado muito significativo para os judeus. Portanto, sempre que vemos um número na Bíblia, devemos suspeitar que o número vai melhorar a lição que está sendo ensinada. Neste caso, é o número 10, e 10 simboliza testemunho, lei e responsabilidade. Essas mulheres tinham o testemunho de Cristo, compreendiam a lei e eram responsáveis por cumpri-la. Todas elas não apenas foram convidadas para a festa de casamento, mas esperava-se que desempenhassem um papel significativo no evento. Elas deveriam levar suas lâmpadas, para iluminar o caminho da procissão nupcial. As virgens da parábola tinham óleo em suas lâmpadas quando a história começou. Embora algumas tivessem com sobra, todas achavam que tinham o que era suficiente, que daria para elas, tá? Mas o noivo demorou mais do que o esperado para vir. E quando ele veio, 5 das lâmpadas estavam sem óleo. As 5 com azeite extra encheram suas próprias lamparinas. E as 5 necessitadas pediram desesperadamente às amigas que compartilhassem seu óleo de reserva. Mas isso não foi possível. Uma curiosidade, tá? O formato das lâmpadas judaicas, com as bordas externas arredondadas para dentro, tornava quase impossível alguém derramar óleo de uma lâmpada para outra. Então já era algo difícil, mesmo que elas pudessem compartilhar, era algo, eu diria, que beirava o impossível de ser feito. O óleo é despejado do receptáculo de armazenamento para a abertura central. O pavio é inserido na pequenina abertura lateral para absorver o óleo. Mas, no contexto das Escrituras, o que você entende ser o óleo? Vamos ler Doutrina e Convênios. Ela nos dá um esclarecimento melhor sobre isso. E diz: e nesse dia, quando eu vier em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei concernente a 10 virgens. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. O óleo não é apenas o testemunho do Espírito Santo, mas também é a habilidade aprendida de usá-lo como guia. Tá? Certa vez eu ouvi alguém dizendo a uma outra pessoa que se você não tem um testemunho, apoie-se no meu. Eu não concordo, tá? Eu confesso que ouvir isto não me agradou muito, pois eu penso que em algum momento cada pessoa deve ter o seu próprio testemunho, independente dos outros.
Cada pessoa deve ser capaz de seguir a luz do Espírito. Ou esta pessoa, se encontrará entre as 5 virgens tolas deixadas no escuro. Tudo o que uma pessoa pode fazer pela salvação de outra é ensinar. Ensinar a doutrina, ensinar o Evangelho. Pode também expor, exortar. Isso é tudo que um homem pode fazer por seus semelhantes. É ensinar-lhe a verdade e guiar seus pés no caminho da virtude e da retidão. O restante é por conta de cada um. Tudo que as 5 virgens sábias podiam fazer pelas tolas é dizer-lhe como obter olhos para si mesma. Elas não podiam fazer mais nada. Entenda que a parábola das 10 virgens é sobre nosso testemunho. É disso que nós estamos a falar, de testemunho. Você sabia que existe uma parábola paralela a esta, chamada de parábola das minas, no livro de Lucas? Podemos aprender muito comparando estas duas parábolas. Eu te recomendo que você leia a parábola das minas, tá? Ela está lá em Lucas 19, dos versículos 12 ao 27. E aproveite e observe as diferenças entre as duas parábolas. Eu não vou ler ela aqui para que o vídeo não fique muito longo, mas eu te recomendo que você faça isso. Faça essa leitura para que você entenda melhor essa comparação, tá? Mas agora eu vou te explicar as diferenças e o que elas nos ensinam, tá? Então, primeiro, é importante notar que a parábola das minas foi dada a um público misto de crentes e incrédulos, ou seja, convertidos em potencial, tá? Já a parábola dos talentos foi dada nos últimos dias de Cristo. Apenas os apóstolos estavam presentes, né? E foi dada como uma continuação do Sermão da Montanha, lá em Mateus 23:3. Em segundo lugar, é importante olhar para o escritor e seu público. Era Lucas, um gentio convertido pelo missionário Paulo, que escreveu seu evangelho também aos gentios. Mateus já é diferente, ele era um judeu escrevendo para os judeus, tá? Tendo isso em mente, vamos ver alguns dos símbolos individuais dessa parábola, tá certo? Me acompanhe aí. 10 refere-se ao testemunho. 3 refere-se à completude divina. Eu entendo que isso nos diz que, embora todos os servos fossem membros, os 3 servos estavam mais adiante no caminho para se tornarem semelhantes a Cristo. Talvez os 10 fossem recém-conversos que estavam iniciando suas jornadas espirituais. E os 3 fossem pioneiros, com mais tempo de estrada, tá? Com ensinamentos fundamentais e exemplos disponíveis para eles ao longo de suas vidas. Uma mina valia 3 meses de salário de um trabalhador. Um talento era a maior medida de dinheiro possível, valendo mais de 15 anos de salário de um trabalhador. Não importava quantos servos retornassem. Enquanto aumentavam, recebiam grandes elogios. Mas, mesmo que não perdessem o que originalmente lhes foi dado, se não aumentassem, enfrentariam a ira. E é especificamente mencionado que o servo que recebeu a grande quantidade de um único talento foi lançado nas trevas exteriores, por não aperfeiçoá-lo, porque a quem muito é dado, muito é exigido. E o que pecar contra a luz maior
receberá condenação maior. Talvez você não saiba, mas o uso atual da palavra talento como um dom ou uma habilidade especial vem diretamente desta parábola. E você? O que está fazendo com os talentos que te foram confiados? É sabido que devemos trabalhar além dos requisitos mínimos e que temos que assumir riscos. Nossos chamados da igreja são e devem ser compreendidos como um tipo de talento. Eles não são caridade que fazemos com condescendência porque somos bons no que nos pedem para fazer. São aprendizados e envolvem assumir riscos. Ao longo de minha jornada na igreja, depois de servir em diversas designações, aprendi que raramente somos qualificados para os chamados que recebemos. E entendi que é por isso que esses chamados nos são dados. Uma oportunidade de aprender. Outros tipos de talentos são os serviços que prestamos além de nossas designações na igreja. A parábola dos talentos e das minas são declarações sobre nossas mordomias pessoais. Essas três parábolas, elas são sobre a segunda vinda, tá? Isso você já notou, né? E Mateus é o único evangelho que registra todas elas juntas no mesmo evangelho. Elas foram concedidas em um ambiente que o verdadeiramente converso tem sentimentos de assemelhar ao tempo. Vamos fazer o seguinte. Você me diz nos comentários se você já havia notado que o final da terceira parábola é uma continuação das duas anteriores, tá? Vai lá e me diz o que você acha, se você já tinha notado isso. Mas o que tem de errado com os bodes? Os bichinhos são bacanas. É comum ainda hoje encontrar rebanhos do Oriente Médio que tem juntos ovelhas e bodes, cabras, esposa dos bodes, tá? Como era na época de Jesus. A pele dos bodes é largamente usada ainda hoje em vários propósitos. Além disso, queijo, iogurte, tudo isso é feito do leite das cabras. Mas as ovelhas e as cabras, elas são muito diferentes. Talvez por isso não pastam bem juntas. Os pastores geralmente preferem as ovelhas, já que as cabras se metem, ou os bodes, tá? Se metem em todos os tipos de problemas, são dor de cabeça. Eles sobem em encostas íngremes e perigosas e muitas vezes pastam em pé nos galhos das árvores. As ovelhas são gentis, andam devagar e são obedientes. Bem diferente dos bodes, né? A interpretação desta parábola foi registrada por Mateus. Os que estão à direita de Cristo são aqueles que alimentaram os famintos, pagaram ofertas de jejum, deram de beber aos sedentos e mostrando o caminho para a água viva que é Jesus Cristo. Aconselharam os estranhos, receberam com boas-vindas e apoiaram os membros novos em sua transição para a novidade de vida. Foram gentis, vestiram os nus, visitaram os doentes. Estas são as obras esperadas do rebanho de Cristo. Mas existem mais. Busque-as, pratique-as, assim como Cristo faria. Mas o que acontece se você não fizer estas coisas? Eu sinto muito. Minha intenção aqui é compartilhar a verdade. Então, você ganhará o fogo eterno na companhia do diabo. Você não precisa tomar a comida, bebida, chutar ou bater em alguém que se encontra em estado
de vulnerabilidade para ter direito à agonia do inferno. Você só precisa deixar de ajudá-los. Isto é apavorante, né? Nosso testemunho e nossas ações nos prepararão para nos tornarmos semelhantes a Deus. Cuidar do estrangeiro é algo que Cristo faria. Fazer isso por nós mesmos nos traz o caráter de Cristo para o nosso. Visitar os enfermos é algo que Cristo faria. Fazer isso por nós mesmos traz o caráter de Cristo para o nosso. Vestir os nus é algo que Cristo faria. Pense em como ele cobriu a vulnerabilidade de cada um de nós com sua expiação. Assim como vestiu a nudez de Adão e Eva. Fazer isso por nós mesmos traz o caráter de Cristo para o nosso. Queridos irmãos, sim, somos irmãos. Todos nós somos filhos de um único Pai Criador. Esta vida é um grande aprendizado. Por nossas obras e por nosso testemunho, e com a graça de Cristo, seremos qualificados como membros do rebanho do Bom Pastor. Fique com Deus.